2012, em 3 de julho de 2012, e 28 registros de apontamentos de encontros entre o senhor e o Bulay no Instituto Lula. 2012, 28 de agosto de 2012, 3 de setembro de 2012, 19 de dezembro de 2012, 6 de março de 2014. Nesses diversos encontros, o senhor nunca indagou ele sobre essas obras que ele fez no sítio? A minha relação de amizade com o Bulay não permitia. Não permitia? Que eu desse a ele qualquer ousadia de falar qualquer coisa de dinheiro comigo. Ok, senhor Então, ex-presidente. se o Zé Carlos Bulay fosse ao Instituto, o Zé Carlos Bulay era aposentado, morava em São Paulo e poderia ir no Instituto quantas vezes ele quisesse. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor falou que a imprensa, depois que a imprensa divulgou isso, o senhor tomou conhecimento, não foi isso? Foi. E na divulgação da imprensa está lá a questão do Bulay, que tinha feito as obras para o senhor. Depois dessa divulgação, o senhor não perguntou para ele sobre isso, não quis pagar por essas obras? Não perguntei porque o sítio tem dono. O dono do sítio chama-se Fernando Bittar. E o senhor perguntou para o Fernando Bittar? É que vocês começaram dizendo que era meu sítio. Eu estranhei agora a doutora juíza dizer que... Eu estranhei porque eu passei 4 anos apanhando, porque o sítio era meu. E agora o sítio desapareceu. Eu também estranhei, senhor presidente, porque a denúncia está lá há muito tempo, a sua defesa poderia ter te explicado isso. Não, se ela não fez, infelizmente não é um papel... Retomando o depoimento do ex-presidente. Senhor ex-presidente? Senhor ex-presidente? Então, só para concluir, o Jacob Bittar, ele não foi acolhido, ele chegou a passar semana lá. Isso. E que época que aconteceu que ele ficou lá com você passando? Ou uma semana, algumas semanas, eu não sei. Isso foi, me parece que 2000 e... Foi a partir de 2005, 2006, por aí. Ok. Depoimento prestado aqui nos autos, inclusive hoje, o senhor Bulay falou que por volta de agosto de 2010, o senhor Jacob Bittar manifestou interesse em comprar um sítio, porque ele queria que, em alguns depoimentos também, reunir as famílias. Dentro desse contexto de amizade com o senhor, vocês chegaram a conversar sobre isso? Não. Em algum momento? É isso que eu fico muito fulo da vida, porque como é que as pessoas decidem? O Zé Carlos Bulay conversou com o Jacob Bittar, o mínimo que eu esperava é que ele falasse para mim, olha, você vai comprar um sítio para quê? Não, eu não estou perguntando ao senhor quando foi comprado ou quando você tomou conhecimento. Eu estou perguntando se nas suas relações de amizade com o senhor Jacob Bittar, esse assunto entrou em discussão. Ok. Em depoimento, o senhor Fernando Bittar relatou que vocês, o senhor presidente e a dona Marisa, poderiam usar o sítio como quiserem. O senhor pode falar um pouco disso, por gentileza? Quando eu fiquei sabendo do sítio, ou seja, que o sítio era do Jacob Bittar, que eu fui lá, eu fiquei sabendo que o Jacob Bittar tinha dito para a dona Marisa que poderia colocar lá parte do acervo. Uma parte do acervo foi colocado no Banco do Brasil, que eram as coisas que tinham valor, que estão lá até hoje. Outra parte do acervo foi colocado em contêiner, sobretudo papel mais valioso, e foi guardado que empresa foi? Graneiro. E o que foi lá para casa era 2 tipos de coisa. Primeiro, eu posso até dizer de forma pejorativa, tralha, que era roupa, camisa de time de futebol, muitas, a Polícia Federal foi lá, deve ter achado, sabe, de todos os times do Brasil. Jaleco de fotógrafo, tinha uns 50 tapetes, sabe, de tudo quanto é lugar lá, e bebida, muita cachaça, sabe, um pouco de uísque e vinho de menos qualidade, que eu também não conhecia, tá? E que denunciaram que era uma adega, na verdade era um quarto, sabe, que se alguém dissesse que era adega para o entendedor, mandava prender, porque era um quarto que não tinha nem ar-condicionado, nem refrigeração para guardar vinho. Então era isso. Então o Jacob Bittar tinha essa preocupação. Hoje, na minha opinião, o Jacob Bittar tinha outra coisa. Tá? O Jacob Bittar, eu acho que ele tinha, na consciência dele, a preocupação do que ele ia fazer quando a gente deixasse a presidência. Sabe? Então eu acho que quando ele comprou o sítio pensando em ele estabelecer um lugar para que ele pudesse convidar a gente e passar, sabe, tempo junto.
Ok. E ele era muito amigo da Marisa. A Marisa tratava ele com uma fidalguia e com um respeito profundo. E eu acho que ele se sentia confortavelmente bem, sabe, com a dona Marisa, porque ela tratava ele com dignidade. Então a pergunta é se os senhores tinham liberdade para usar o sítio como quiserem, como o Fernando Bittar disse à época, como quisesse. Eu, na verdade, gostava de usar quando eles estavam lá. Ok, mas o senhor tinha liberdade de usar? Não, eles disseram que eu podia utilizar. Ok. Também no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou o seguinte: eu fui conhecer o local no dia 15 de janeiro. Sei também dito pelo companheiro Fernando, pelo Jacob Bittar e pelo Jonas, que uma das ideias deles era não só que eu tivesse um lugar para descansar, mas também que eu tivesse alguma coisa para guardar, tralhas de Brasília, que é muita tralha que a gente ganha. Então, além dessa questão das tralhas, que o senhor usou essas palavras, também era uma ideia que o senhor pudesse descansar lá no local? Sim. Ok. No depoimento que o senhor prestou em Congonhas... Até hoje tem muita gente que oferece, o Lula quer passar um dia na praia, quer passar um dia no... Sabe? Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou... No aeroporto de Congonhas... Na condução coercitiva, que foi declarado depois... Que o fato está validado, né, doutor? O Supremo deu eficácia para frente, né, doutor? Discussão a ser feita. Não é discussão, porque o acordo da STF foi explícito nesse sentido. Mas eu posso prosseguir com minhas perguntas. Senhor ex-presidente, no depoimento que o senhor prestou no aeroporto de Congonhas, o senhor relatou que era uma sacanagem da imprensa sobre a divulgação do sítio, porque aquilo era sigiloso, aquilo era segredo. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, que um presidente da República que deixou a presidência da República com 87% de bom e ótimo, não tinha o direito de colocar o pé numa praia, não tinha o direito de colocar um pé no hotel, não tinha o direito de chegar no aeroporto. Sabe? Não tem, se um dia você ficar famoso, você vai perceber o quanto é difícil. Quanto é difícil. Você, na verdade, fica prisioneiro. Tá? Prisioneiro. Tanto que eles sabiam que o lugar que eu me sentia mais confortável era ou no Torto ou no Alvorada. Porque lá eu tinha segurança de que ninguém estava bisbilhotando, sabe, a presidência da República. Tá? Por isso, sabe, que era importante que tivesse isso. Tudo bem, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, qual é a frequência de utilização do sítio de Atibaia por você e por dona Marisa? Não sei, querido, não sei. Mas uma média... Se eu estivesse viajando, sabe, eu ia menos, se eu não estivesse viajando, eu ia mais, e dependendo de quanto que o Jacó poderia ir. Tá. Senhor ex-presidente, o senhor tinha intenção de comprar o sítio? Eu, na verdade, pensei em comprar o sítio para agradar a dona Marisa em 2016. Eu tive pensando, porque se eu quisesse comprar o sítio, eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Acontece que o Jacob Bittar não pensava em vender o sítio. Ok. O Jacob Bittar tem aquilo como patrimônio. Eu queria exibir para o senhor ex-presidente o evento 2, anexo 286, excelência, que é uma minuta de escritura de 2012, em que consta o senhor ex-presidente e a senhora ex-primeira-dama como adquirentes do sítio. Isso em 2012. Isso foi apreendido na sua residência. Lá em 2012, o senhor tinha interesse em comprar o sítio? Não, então por que esse documento foi encontrado na sua casa? Porque certamente alguém tinha interesse de vender. Alguém tinha interesse de comprar? Sabe? Não. Não? Nem sempre. Mas tem o nome do senhor aí. Não, veja. Se for feita uma minuta, se foi o Fernando Bittar que fez a minuta, ou foi o Jacob Bittar que fez a minuta, sabe? Obviamente que, como eu era amigo deles, eles poderiam ter oferecido para mim. Eu, se quisesse comprar o sítio, eu teria comprado porque eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Ok. Eu não comprei o sítio e não comprei em 2016, que teve outra minuta. Ok. E por que esse documento foi encontrado em sua residência, senhor ex-presidente? Ora, porque se a ideia era tentar mostrar que o Lula deveria comprar, deveria ter entregue lá em casa. Tá? Okay. Deveria ser entregue. Isso foi entregue ou para mim, ou para minha mulher, ou para alguém. Ok. Qual é o erro de ter sido voltado da minha casa? Foi feito para entregar para nós. Senhor ex-presidente... Se tivesse da casa do vizinho, que era complicado. O senhor Emílio, em depoimento prestado nessa ação penal, relatou que tinha muito apreço pelo senhor. Quem? O senhor Emílio Odebrecht. Ele relatou que tinha muito apreço ao senhor porque o senhor era um homem que sabia ouvir as demandas da organização. E eu por ele.
Ok. E, nesse contexto, ele alegou que tratava com você de assuntos da Petrobras e assuntos relacionados ao setor petroquímico. O senhor confirma que tratou esses assuntos com o senhor Emílio Odebrecht? É porque perguntado assim, truncado. Não estou truncado. Pode com calma, senhor presidente. Responder a minha relação com o Emílio Odebrecht. O Emílio era um dos mais competentes empresários brasileiros. Aliás, herança do velho pai dele, que era uma figura excepcional, tá? Que eu tive o prazer de conhecer. Tá? A minha relação com o Emílio era uma relação de um homem preocupado não apenas com o desenvolvimento do Brasil, mas preocupado com o desenvolvimento da economia brasileira em relação ao mundo. O Emílio Odebrecht tinha relação. Quando eu fui candidato em 89, eu já viajava para a América Latina, só tinha 2 embaixadores do Brasil no exterior, na verdade. Um era o representante do Banco do Brasil, que tinha em quase todo lugar, e o outro um representante da Odebrecht. Onde fizesse reunião, tinha lá o cara, o seu Lula, eu sou representante da Odebrecht. Tá? Então a Odebrecht, ela tinha muita representação na América Latina, ela tinha muita representação na África. Até porque foi a única empresa que trabalhava em Angola no tempo da Guerra Civil. Ela atendia tanto os interesses do Zé Eduardo, que ganhou a Guerra Civil, quanto do líder da oposição. Sabe? Eles conseguiam conviver. Bom, com base nisso, eu tinha uma relação com o Emílio, uma relação profissional, republicana, decente, digna e respeitosa. Eu posso dizer, procurador, posso dizer, olhando nos seus olhos, que o Emílio Odebrecht, a relação comigo, era uma coisa que o Emílio, toda vez que ia conversar comigo, ele levava, e eu tentava pedir para todos os empresários levarem uma agenda para dizer o que queria conversar. Porque se não leva agenda, começa a contar piada, começa a conversar, daqui a pouco meia hora de audiência acabou. Tá? E o Emílio sempre discutiu comigo interesses desse país, interesse da indústria nacional, interesse de política de inovação, interesse de política de investimento do Brasil no exterior. É por isso que eu fui a Angola em dezembro de 2003 e fiz um discurso onde o Estadão fez uma matéria me criticando porque eu dizia que os empresários brasileiros eram covardes, não tinham coragem de investir no interior. Porque o investimento do Brasil no exterior era fincar a bandeira nacional em qualquer país, como fez o Canadá no Brasil no começo do século passado, como fez a Inglaterra no Brasil no começo do século passado, como fez os Estados Unidos, construindo ferrovia e hidrelétrica, e eu acho que o Brasil tinha obrigação. E isso eu discutia com o Emílio, discutia com outros empresários. O setor do álcool, eu passei um tempo tentando convencer o setor sucroalcooleiro a utilizar a África para vender etanol para a Europa. Senhor ex-presidente, o senhor Emílio realmente gostava muito do senhor, ele até ficou envergonhado no Ministério Público, não lembrou a data do seu aniversário. É, grave. E naquela oportunidade... Ele devia ter me mandado um presente. Naquela oportunidade, ele apresentou algumas agendas com pautas do setor petroquímico, essas agendas aí que o senhor falou que pedia. Então, ele tratou com o senhor sobre a petroquímica? Não necessariamente. Eu estou perguntando. Na verdade, eu estou perguntando. A pergunta tem um pressuposto que não pode ser... Ele já foi perguntado no começo. O senhor tratou sobre essas questões petroquímicas com ele? Quando? Nessas várias audiências que o senhor teve. Em vários momentos a gente discutia indústria química, petroquímica, óleo, gás. Ótimo. Isso é discutido com todos os empresários. Tudo bem, senhor ex-presidente. Aliás, discutia muito com a Abdib, que era a empresa, e com o Sindicato das Indústrias Pesadas no Brasil. Senhor ex-presidente, posso continuar a perguntar? Pode. Tudo bem. Se o senhor te interromper, se o senhor quiser falar, o senhor pode pedir uma parte. Senhor ex-presidente, o Paulo Gordilho, da OAS, ele relatou também que o Léo Pinheiro gostava muito do senhor e que o senhor tinha ajudado bastante a empresa OAS e que você foi muito importante para o Léo Pinheiro. Como é que foi isso? Deixa eu dizer, sem nenhuma falsa modéstia, todos os empresários deveriam gostar muito de mim. O senhor Léo Pinheiro gostava muito do senhor. Deveriam gostar. Eu nunca tive coragem de perguntar se eles tinham votado em mim alguma vez, porque acho que nenhum votou em mim. Porque para votar tinha uma questão de pele. E aí o Lula já não cabe mais. Mas todos me tratavam com respeito, todos. Do maior produtor de açúcar e álcool desse país, a maior construtor civil, ao maior banco do Brasil, os bancos, todos me tratavam com muito respeito, porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse país.
O Brasil nunca teve tanta credibilidade no exterior, nunca foi tão orgulhoso ter passaporte brasileiro no exterior, nunca se gerou tanto emprego. Eu agora fico com pena quando eu vejo, tem brasileiro indo para Portugal para procurar emprego, tem brasileiro... No meu tempo de governo, as pessoas voltavam de Portugal, voltavam do Japão para trabalhar aqui no Brasil. De tanto emprego que a gente gerou, 20 milhões de empregos. Então, todos eles. A OAS saiu de menos de 20 mil empregados para não sei quantos milhares de empregos. A Odebrecht saiu de não sei quanto para quase 200 e pouco mil empregados. A Petrobras saiu de 30 para 80. Então, todos, na verdade, todos eles deveriam, sabe, me agradecer pelo período que o Brasil viveu no meu governo. Então, gostar de mim, eu não diria que é obrigação. Okay, mas é um dever deles. E aí o seu Léo Pinheiro falou, olha, o Lula foi muito importante para a OAS, ele nos ajudou. Como que foi isso, senhor presidente? Porque a quantidade de obras. Só, procurador, quando eu cheguei na presidência da República, esse país era tratado como se fosse uma republiqueta de bananas. Eu lembro de uma briga que eu tive quando o presidente do BNDES e o presidente da Petrobras diziam que esse país não tinha capacidade de produzir navios. Em relação a essa especificamente? Hein? Em relação a que sabe o que acontece? Não tem uma relação de ajudar um. Foi ajudada a economia brasileira. O senhor lembra que nós terminamos o meu mandato crescendo a 7,5%. O comércio varejista chegou a quase 14%. Nunca os pobres foram... Sabe, até nesses shoppings aqui de Curitiba, dos ricos, os pobres passaram a frequentar. O pobre não queria mais ir em feira popular, queria ir no lugar que o pobre tem direito de ir. E esse país virou outro país. Então não é nada específico a OAS, a todas as empresas, todas elas. O Léo Pinheiro gostava Pode do pensar. senhor, como todos os empresários agora todos deveriam. Eu acho que todos me respeitavam profundamente e eu os respeitava profundamente. Ok, senhor presidente. E duvido ainda, procurador, duvido, para terminar, eu duvido que você encontre um empresário, mesmo esse da Van que ajudou o Collor agora com o Zap, se esse cara um dia foi procurado pelo Lula para pedir 5 centavos. Porque a relação de respeito que eu adquiri com eles e que impunha a eles não admitia que qualquer empresário conversasse comigo sobre 5 centavos. E não admitia quem frequentasse a minha casa discutir negócio, sabe, de governo. Governo eu discutia até a meia-noite dentro do palácio. Quando eu ia para casa cuidar da minha família. Senhor presidente, o Bunlai, no depoimento que foi aproveitado nesses autos, ele alegou que efetuou um empréstimo no Banco Chaim e isso estava causando vários problemas para ele, que ele estava impossibilitado de operar com bancos, estava incluído no CADIM. Ele chegou a confidenciar isso com o senhor? Eu vi a denúncia pelos jornais. E o Bunlai conversava? Somente ele é que sabe se ele pegou dinheiro com quem quer que seja com o Chaim, com o Itaú. E esses problemas pessoais que ele teve com esse empréstimo? Hein? Esses problemas pessoais que ele teve com o empréstimo? Eu não sei qual é o problema pessoal que ele teve. Ele não comentou com o senhor. Hein? Ele não comentou com o senhor esses problemas. Não sei. Okay. Ele sabia que era proibido discutir qualquer assunto que não fosse a relação familiar. Senhor presidente, nos e-mails apreendidos no Instituto Lula, diversos encontros do senhor Bunlai com o senhor, entre eles eu vou citar alguns. No dia 6 de março de 2014, o senhor Bunlai e o senhor encontraram com o embaixador do Catar. Por qual motivo esse encontro do Bunlai com o senhor? Procurador, sabe que perguntar uma reunião de um ex-presidente da República com um empresário ou com um embaixador, eu certamente recebi mais empresários no Instituto do que eu recebia como presidente da República, que eu tinha mais tempo livre. E todas as pessoas que me procuravam para discutir, sabe, como nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer, como nós vamos fazer com que a economia do Brasil volte a ser respeitada. Olha, se alguém trouxe alguém do Catar, eu não sei se foi para discutir o assunto de Olimpíadas ou de futebol, mas
Eu não sei se teve o embaixador do Catar comigo. Se tiver na minha agenda, deve ter tido alguma razão. Mas eu recebi muitos empresários. Ok. Recebi muitos empresários, muitos embaixadores, muitos ex-presidentes, muitos primeiros-ministros. Existe um encontro também entre o senhor Bulay e o senhor André Esteves com o senhor no Instituto Lula. Qual motivo Só teria esse pela ordem, encontro? Excelência, na verdade, existe um apontamento, não necessariamente a existência do Eu vou encontro. corrigir a Eu não pergunta, sei, senhor ex-presidente. não sei. Existe um apontamento de um encontro do Não sei, senhor não com o André sei, Esteves e com o não sei, Bulay. Não lembro se eu tive com o André Esteves. Ok. Junto com o Bulay. Senhor ex-presidente, existe um apontamento quanto a isso. Por qual Eu motivo não você sei acha se que pode ter existe. tido um assunto em comum? Sabe? Algum assunto em comum que o senhor possa ter tido com eles? Se teve algum assunto em comum que eu não sei, deve ter sido o Zé Carlos Bulay, dificuldade econômica, querendo que o BTG salvasse a empresa, como todo mundo fazia. Ok, E nem senhor. sempre salvava. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, Mas ele deve ter dito para você o que ele queria. não, mas eu estou perguntando para o senhor. Ah, não. Senhor ex-presidente, o senhor estava na reunião, segundo o apontamento, sabe. como bem lembrou o doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, o senhor tem ciência desse empréstimo, então, que o Bulay fez com partidos em favor do Partido dos Trabalhadores, com o Chaim? Tomou conhecimento disso? Não. Nunca Não, ouviu tomei falar? conhecimento pela imprensa. E quando você tomou esse conhecimento? Ah, quando começou a denúncia. Ok. E o senhor tem conhecimento que a Chaim foi favorecida em contratos na Petrobras? Não acredito. Não acredito? Por qual motivo? Porque tudo que vocês falam da Petrobras, eu digo que vocês falam porque às vezes a Petrobras é tratada como se fosse uma merreca, uma porcaria de empresa. E a Petrobras é uma empresa que tem uma governança respeitada no mundo inteiro. A Petrobras, ela inclusive tem o controle, depois do meu governo, ela tem o controle da Controladoria Geral da República. Então a Petrobras é uma coisa muito séria. Qualquer coisa que é decidida na Petrobras passa pela mão de 500 pessoas. Sabe na mão de quem não passa? Do governo. Mas, senhor ex-presidente, apesar de todo esse rigor aí da controladoria interna da Petrobras, várias pessoas, inclusive como colocou a sua excelentíssima juíza, devolveram aqui milhões e milhões de dólares que eram fruto de propinas. E mesmo nessas condições, o senhor não acredita que houve um favorecimento da Chaim? Veja, se houve a corrupção na Petrobras, que dizem que houve, essas pessoas têm que ser presas, sabe, e têm que pagar o que pegaram. Tá? Isso está totalmente correto. O que eu acho é que isso não é por conta, sabe, de investigação, de licitação, que ela é feita com rigor. Sabe, se depois que estão lá dentro alguém, por exemplo, eu disse aqui para o juiz Moro que só tinha um brasileiro que sabia que o Paulo Roberto era o que foi, era o Moro. Porque como ele teve uma relação com o CEF durante muitos anos, e o CEF era o cara, então ele conhecia que era o Paulo Roberto, ninguém mais conhecia. Só se sabia que ele era um funcionário de 30 anos de carreira. Então, se alguém, depois que entrou, virou ladrão, ou se alguém, sabe, participou de uma licitação honesta e ganhou, e depois resolveu, daquele problema, pagar a propina, eu, sinceramente, a palavra propina também é uma coisa nova no dicionário brasileiro, porque eu acho que teve muita gente, é opinião minha, fazendo evasão fiscal e depois encontrou muito mais cômodo achar um culpado, que era a tese da concussão. Arruma um culpado, joga em cima dele e livra a sua cara. E o senhor tomou conhecimento como foi quitado esse empréstimo do Bulay com o Chaim? O senhor tomou conhecimento? Não, porque o Bulay não tinha que prestar conta para mim. Tá, mas o senhor não tomou Prestar conhecimento. conta para a Receita Federal. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que o Bulay efetuou as obras no sítio, no Atibaia? Não, Não tomou, em hora, em nenhum momento? não, Nenhum momento? não momento. Já perguntou, já Em respondeu. nenhum momento o senhor indagou quando você teve encontro com ele sobre o custo dessas obras? Em nenhum momento, quando o senhor encontrou com ele, o senhor indagou sobre o custo de obras, não? Não, porque não era, o sítio não era meu, eu não tenho obrigação de Ok. perguntar e de saber. Senhor ex-presidente, nos e-mails apreendidos no Instituto Lula, há registro de encontros com o senhor com Bulay em 2011, em 16 de janeiro de 2012, em 29 de março de 2012, em 12 de junho de 2012, em 3 de julho de 2012, Que e é 28 registros de apontamentos de encontros entre o senhor e o Bulay no Instituto Lula. 2012, 28 de agosto de 2012, 3 de setembro de 2012, 19 de dezembro de 2012, 6 de março de 2014. Nesses diversos encontros, o senhor nunca indagou ele sobre essas obras que ele fez no sítio? A minha relação de amizade com o Bulay não permitia.
Não permitia. que eu desse a ele qualquer ousadia de falar qualquer coisa de dinheiro comigo. Ok, senhor Se o Zé ex-presidente. Carlos Bunlai fosse ao Instituto, o Zé Carlos Bunlai era aposentado, morava em São Paulo e poderia ir no Instituto quantas vezes ele quisesse. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor falou que a imprensa, depois que a imprensa divulgou isso, o senhor tomou conhecimento, não foi isso? Foi. E na divulgação da imprensa está lá a questão do Bunlai, que tinha feito as obras para o senhor. Depois dessa divulgação, o senhor não perguntou para ele sobre isso, não quis pagar por essas obras? Não perguntei porque o sítio tem dono. O dono do sítio chama-se Fernando Bittar. E o senhor perguntou para o Fernando Bittar? É que vocês começaram dizendo que era meu sítio. Eu estranhei agora a doutora juíza dizer que... Eu estranhei porque eu passei 4 anos eu também apanhando, porque o estranhei, sítio era senhor meu. ex-presidente, porque- E agora o sítio desapareceu. Eu também estranhei, senhor presidente, porque a denúncia está lá há muito tempo, a sua defesa poderia ter te explicado Sabe? isso. Não, Se ela não fez, não, infelizmente não é um papel do Ministério Público. O Ministério Público Está dizendo ressalva até que a questão na da propriedade denúncia- da empresa ainda está sendo investigada, não tem isso? É na essa denúncia? ressalva. Então o Ministério A questão Público que da- fez a está, na questão verdade, da propriedade Mas- da mas empresa. da mesma sua coisa. acusação. Tá, é dito, mas não é essa acusação. Não, a é mesma essa coisa acusação. aconteceu, procurador, a acusação mesma é coisa lavagem de aconteceu, dinheiro nas veja, hipóteses. a mesma coisa aconteceu, eu tô há muitos Senhor anos, presidente, se você não tiver satisfeito não tem, com- pera um pouquinho, não tem nenhum ser humano nesse país que tenha apanhado mais da imprensa do que eu por mentiras contadas a meu respeito. E eu, com 73 anos, faço um esforço muito grande de não perder o humor, de não deixar que o ódio tome conta de mim, porque eu acredito que nós vamos ainda, neste país, provar quem está com a verdade e quem está mentindo. Então, eu passei, sabe, um monte de tempo, sabe? O Lula é dono de uma chácara. Eu falava, não sou, gente, o Lula é dono, eu não sou. Agora, nem da chácara me perguntaram mais, porque não é minha. Foram perguntar de uma obra de uma chácara que não é minha. A mesma coisa aconteceu, procurador, você sabe disso, do apartamento. Eu passei Senhor 5 anos dentro do ex-presidente. apartamento, não é meu, não é meu, não é meu. Senhor Aí o que ex-presidente, posso aconteceu voltar aos com o apartamento? questionamentos? O Moro dá um julgamento aqui. Eu sou acusado por fato indeterminado. O Senhor apartamento ex-presidente. não tem com a Petrobras, mas eu estou no Lava Jato. Senhor E foi ex-presidente. colocado na Lava Jato pelo Ministério Público só para me trazer para cá. Senhor presidente, eu posso fazer o questionamento? O senhor Depois deveria que- aguardar a resposta dele. Ele porque o está senhor fugindo ao falando em tema, cima da doutor. resposta. Ele está fugindo ao tema, doutor. É só isso, é só isso. excelência. Compreenda que, embora eu tenha um casco duro, Eu respeito o sabe, senhor presidente. se uma bala pega no mesmo lugar, muitas vezes machuca. E eu estou presidente. cansado. Eu estou cansado de mentira. A mentira é contada aqui e é transformada em verdade pela imprensa. Senhor presidente, Sabe, tenho o não é maior possível. respeito pelo senhor está aqui para se defender e a oportunidade do senhor é essa, e se o senhor quiser ficar em silêncio, o senhor tem essa oportunidade. Sabe por que eu não eu estou posso para me perguntar? defender aqui? Sabe por quê? Porque quando vocês dizem uma coisa, dá 20 minutos no Jornal Nacional. processo é Esse moço público. aqui, que é meu advogado, ele dá uma resposta, não passa 2 segundos. Senhor presidente, Então é uma desproporção isso. nós vivemos na democracia, o processo é público. Mas eu posso questionar o senhor? Democracia é mais para um do que para os outros. Não, Permita senhor uma questão de presidente. ordem, excelência. Não, doutor, É uma vamos questão de ordem. deixar ele- Eu acho que Que isso está questão de previsto em ordem? lei. Uma questão de ordem. Que questão de ordem? Seja A questão de objetivo, ordem é a por favor. seguinte: Vossa Excelência, a pedido do Ministério Público, inclusive, contra a posição da defesa, disse que vai aproveitar um depoimento relativo ao caso Triplex. Então, o senhor ex-presidente estava, inclusive, fazendo referência ao caso que Vossa Excelência decidiu aproveitar o depoimento. Então, me parece que aproveitar o depoimento sem dar a ele a oportunidade de falar sobre o assunto configura um cessamento de defesa. Esse fato já está Então, julgado, senhor eu Jalim. diria a Vossa Senhor Excelência... Cristiano, o que vai ser aproveitado daquele depoimento são os fatos relativos a essa denúncia, Mas não não dá a pra- relativa ao triplex. E ele está atacando algo que já foi decidido. Certo, mas não dá para pensar uma coisa Tá, se é em tudo detrimento bem. de Então outra. vamos pra Eu só próxima pediria pergunta. a Vossa Excelência, educadamente e cordialmente, que fosse possível o depoente, nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, Mas, eu vou ter doutora, que cortar. doutora, Inclusive, está contando. O problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se 2 palavras mágicas: Tá. o PowerPoint e o contexto.
Isso sabe? já foi passado E nessas no duas passado. palavras Vamos às parece uma perguntas? caçamba de jogar problema. Vamos às sabe? Então perguntas? tudo está dentro do contexto, tudo tá, porque a mentira tem que Senhor ser... ex-presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for Não, não, mentira, olha, se for mentira, talvez- o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas Eu por talvez- fatos que são falsos. No Então o senhor no fique meu tranquilo caso, com vocês relação já a isso. conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor ex-presidente, não Porque foi... eu sabia que se eu fosse candidato, eu ganhava no primeiro turno das eleições. Senhor presidente, A primeira coisa foi me condenar de Eu forma vou apressada interromper para me o tirar. áudio pelo Quem tempo. tirou